291. O de cruz se erigiu, dela o dia fugiu, com emblema de vergonha e dor. Mas contemplo esta cruz, porque nela a glória dos céus, o Cordeiro de Deus, ao Calvário humilhante baixou. Essa cruz tem pra mim atrativo sem fim, porque nela Jesus me salvou. Sim, eu amo a mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por uma coroa trocar. Nesta cruz padeceu e por mim já morreu meu Jesus para dar-me o perdão. Eu me alegro na cruz, dela vem graça e luz para minha santificação. Mensagem da cruz, até morrer eu a vou proclamar. Levarei eu também minha cruz, até por com Jesus a vergonha da cruz quero sempre levar e sofrer. Cristo vem me buscar e com ele lá uma parte da glória de ter. Sim, eu amo a mensagem
da cruz, até morrer, eu a vou proclamar. Levarei, levarei, levarei também minha cruz, até por uma coroa trocar, até por uma coroa trocar. 535, irmãos. Tu és fiel, Senhor, meu Pai celeste, pleno poder ao teus filhos darás. Nunca mudaste, tu nunca faltaste, tal como eras, tu sempre serás. Tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, que a paz dia com bênção sem fim, tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Flores e frutos, montanhas e mares, sol, luas, estrelas, tudo criaste na terra e nos mares. Todo o universo vem, pois, te louvar, dizendo: tu és fiel, Senhor, tu és fiel, Senhor, que a paz dia com bênção sem fim, tua mercê me sustenta, me guarda. Tu és fiel, Senhor, fiel a mim. Pleno perdão tu dás, paz, segurança, cada momento tu me guias, Senhor, e no porvir, oh, que doce esperança, desfrutarei do teu rico favor. Tu és fiel, tu és fiel, tu és fiel, Senhor. É por isso que, por mais esta razão, estamos aqui, Senhor, porque tu és fiel. É por isso que mais uma vez eu sou perdoado. Continuo firme, Senhor, diante da tua presença. Essa igreja continua te adorando, te amando, porque tu és fiel,
Amém. A lição de número 13, né, irmãos? Hoje. A lição de número 13. Encerrando mais um trimestre de 13 lições, que por sinal todas foram excelentes. Claro que essas revistas, elas não são suficientes, irmãos, para conter tudo, né? Inclusive eu fiquei amando o comentário que o pastor Samuel fez a respeito daqueles querubins que estavam em cima do propiciatório. Era algo que a revista não comentou, mas muito bom, muito propício, foi muito essencial ouvir aquela informação. A lição de número 13, hoje 30 de junho de 2019, o tema da nossa lição, o sacerdócio celestial. Texto áureo: porque nos convinha um sumo sacerdote como este, santo, inculpável, sem mácula, separado dos pecadores e exaltado acima dos céus. Hebreus capítulo 7, versículo 26. Verdade prática: Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito, porque, sendo Ele a oferta e o ofertante, garantiu-nos no Calvário uma salvação eficaz e eterna. Amém? A nossa leitura bíblica em classe encontra-se em Hebreus capítulo 9, do versículo 11 ao 15. Hebreus capítulo 9, do versículo 11 ao 15, e também Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao 4. Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao 4. Duas passagens para servir de base, né, de fundamentação para estudarmos a lição. Leamos: mas vindo Cristo, o sumo sacerdote dos bens futuros, por um maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, isto é, não desta criação, nem por sangue de bodes e bezerros, mas por seu próprio sangue, entrou uma vez no santuário, havendo efetuado uma eterna redenção. Porque se o sangue dos touros e bodes e a cinza de uma novilha esparzida sobre os imundos os santificam quanto à purificação da carne, quanto mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito eterno, se ofereceu a si mesmo imaculado a Deus, purificará vossas consciências das obras mortas para servir ao Deus vivo. E por isso é mediador de um novo testamento, para que, intervindo a morte para a remissão das transgressões que havia debaixo do primeiro testamento, os chamados recebam a promessa da herança eterna. Agora, irmãos, em Apocalipse capítulo 21, do versículo 1 ao 4: e vi um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. E eu, João, vi a santa cidade, a nova Jerusalém, que de Deus descia do céu, adereçada como uma esposa ataviada para o seu marido. E ouvi uma grande voz do céu, que dizia: eis aqui o tabernáculo de Deus com os homens, pois com eles habitará, e eles serão o seu povo, e o mesmo Deus estará com eles, e será o seu Deus. E Deus limpará de seus olhos toda lágrima, e não haverá mais morte, nem pranto, nem clamor, nem dor, porque já as primeiras coisas são passadas. Então, com mais esta lição, nós queremos cumprimentar mais uma vez aos irmãos com a gloriosa e doce paz do Senhor, como também os nossos irmãos que estão nos acompanhando aí pelo YouTube, né, pelo Facebook, né, e a eles também a gloriosa paz do Senhor, tá certo? Também eu queria lembrar, na verdade eu dormi até no ponto, irmãos,
tinha alguns irmãos que estavam interessados por essa revista, e eu tomei conhecimento de umas revistas que estão disponíveis, embora a lição já tenha terminado, né? Elas estão em nova, intactas. Quem desejar, né, é a revista do Tabernáculo, né? O conteúdo é de grande, é essencial, né, irmãos? São lições ótimas, né? É a pessoa que quiser adquirir, os irmãos, elas estão sendo oferecidas por R$5, se alguém desejar, bem novinhas, estão guardadas. Na verdade, eu tomei conhecimento porque um superintendente da escola dominical que comprou para a sua determinada igreja, os irmãos, infelizmente, né, não estão em interesse, né, e ele disse que ficou disponível 8 revistas. Se algum irmão tiver interesse por conta do conteúdo, porque essa revista foi demais essa revista, né? E é porque, assim, o nosso tempo é muito resumido, né, para a gente dar tudo que ela tem, mas foi de grande riqueza. Eu tenho certeza que os irmãos que participaram foram enriquecidos no conhecimento através dessa revista. Amém? Oremos. Bendito e eterno Deus, obrigado, Senhor, por tudo que aconteceu hoje neste lugar. Tudo é certo, Senhor, porque Teu Espírito Santo está entre o Teu povo, Senhor, motivando e trazendo este povo, Senhor, para, além de ouvir a Tua palavra, vieram aqui, Senhor, te adorar. Vieram aqui, Senhor, ficar encantados, Senhor, com Teus feitos. Viemos aqui, Senhor, fazer parte, Senhor, de um culto, Senhor, onde nós vamos trazer a memória de tudo, Senhor, que Tu nos fizeste de bem, Senhor, pelo amor que Tu tem à Tua igreja e pelas promessas que nos tem feito. Senhor, mais uma vez, aqui neste lugar, nós Te glorificamos em nome de Jesus. Amém. Muito bem, meus irmãos, graça e paz do Senhor Jesus. Graças a Deus por mais um domingo, e hoje um domingo especial de encerramento do trimestre, onde teremos aqui a conclusão da temática que foi trazida pelas lições bíblicas, né, da nossa revista adotada aqui na Escola Bíblica Dominical. Daqui a pouco, mais adiante, né, haverá o sorteio aqui da Bíblia, oferecido aqui pelo pastor Davi aos irmãos que estão vindo à Escola Bíblica Dominical, especificamente hoje, né? Poderão pegar o número aí para participar do sorteio com a irmã Julinha, não é isso, pastor Davi? Irmã Julinha, pronto, a irmã Julinha vai pegar já os nomes. E aí, antes de terminarmos a escola, a gente vai proceder aí com o sorteio, ok? Como o irmão Edson falava, a gente viu aqui importantíssimas lições acerca do tabernáculo, não é? Porque é importante estudar estas lições, né? Porque o Novo Testamento é o cumprimento da antiga aliança, não é? De maneira que foi um período de preparação, né, para a chegada do que o Novo Testamento chama de plenitude dos tempos, ok? Mas vindo a plenitude dos tempos, Deus enviou o seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei, ok? Então, no tempo determinado, no tempo certo, nasceu Jesus, o Verbo de Deus, né, que encarnou, que veio a este mundo e cumpriu a palavra profética na antiga aliança, e cumpriu os tipos e símbolos que nós estudamos ao longo desse trimestre, né, acerca de sua pessoa, acerca da obra redentora, de maneira que os irmãos que frequentaram a Escola Bíblica Dominical ao longo desses 13 domingos, né, que hoje completa
terão a oportunidade de agora por diante, ao ler a Bíblia, ao ler o Pentateuco, né? Os 5 primeiros livros da Bíblia, ter um entendimento acerca daqueles rituais, né? Acerca daqueles paramentos encontrados no culto do Antigo Testamento, acerca de todos os detalhes que, se nós não tivermos essa noção dada, né, pela palavra de Deus, pelos escritos sagrados no Novo Testamento, a gente vai se perder no ritualismo, né? Um ritualismo mecânico, um ritualismo vazio, sem sentido, né? Porque o ritualismo sem o significado e sem a reflexão, ele perde o sentido. Os próprios hebreus, israelitas da antiga aliança, eles caíram nesse ritualismo. O próprio Deus chega para a nação em um determinado momento e diz que ele não quer sacrifícios de animais. Ele não precisa de sangue de animais. Ele não necessita de sangue de animais para ser cultuado, para ser agradado. E aí o que é que Deus reclama? O que é que ele demanda? O que é que ele pede? Ele pede um coração quebrantado, ele pede um coração contrito, ele pede um coração arrependido, né? Então os israelitas, eles ao longo dos anos, né, ao longo dos séculos de preparação até a chegada do Redentor, eles caíram no erro de observar a lei sem atentar para o princípio que governava a lei. Que princípio era esse? O amor. É por essa razão que Jesus diz aos seus oponentes, né, que eles faziam perguntas para lhe apanhar em alguma contradição. Vão aprender o que é que significa misericórdia quero e não sacrifício. Isso Deus já falava lá no passado, né? Então nós precisamos, ao ler estas passagens, atentar também para isso, porque todos nós temos a tendência de nos acomodarmos à religiosidade aparente, àquilo que tem aparência de piedade, mas não tem ou falta a essência, né? Falta a verdade. E a verdade é Cristo, meus irmãos. Toda e qualquer religiosidade sem Cristo é uma religiosidade vã, não tem proveito algum, pelo menos para a vida eterna, nenhum proveito, né? Por essa razão, existem algumas questões que não vale a pena a gente estar se debatendo. E aí o apóstolo Paulo vai dizer a Timóteo: olha, meu filho, foge das fábulas, foge de certos debates que são vãos, não vão acrescentar nada à nossa fé, à nossa espiritualidade. Precisamos focar na verdade, e a verdade é Cristo, é a pessoa de Cristo. Portanto, qualquer que seja a religião que não considera a pessoa de Cristo, essa religião, por mais boa vontade que ela tenha, ela está destituída da verdade, separada da verdade. Amém, queridos?
Então, o nosso alvo aqui é Cristo, nosso propósito aqui é conhecer cada vez mais a mensagem de Cristo, a doutrina do Filho de Deus, para a partir daí pautarmos a nossa vida, né? Seguirmos com a nossa vida de acordo com esta doutrina, de acordo com esta palavra, porque de nada também vai adiantar a gente saber tudo sobre Cristo e a nossa vida não ser, vamos dizer assim, dirigida por essa doutrina, por essa verdade. E aí Jesus vai trazer uma ilustração bem interessante, né? Uma parábola, né? Bem interessante quanto a isso, onde ele diz que um homem edificou a sua casa sobre a areia, né? Um certo homem edificou a sua casa sobre a areia, e aí vieram os ventos, né? Vieram as chuvas, né? correram os rios, e o resultado final dessa casa edificada sobre a areia foi a ruína, foi a queda, foi a destruição. E aí a parábola diz, porque ela estava edificada sobre areia, mas outro homem edificou a sua casa sobre a rocha. O que aconteceu a um, aconteceu ao outro. Não tem bom, irmãos, não tem ninguém diferente um do outro. O mal que vem a um, vem ao outro também. Nós estamos pisando a mesma terra que está debaixo de maldição. É como um certo médico disse para mim uma vez: meu filho, o paraíso não é aqui. O paraíso foi tirado daqui, ele não está mais aqui. A terra que nós vivemos e sobre a qual estamos é uma terra de cardos, é uma terra de espinhos, é uma terra de choro, é uma terra de dores, é uma terra de sofrimento. E quem não considerar essa realidade vai enlouquecer, fica louco mesmo, procurando uma justificativa, uma explicação, né? Muitas vezes para certos infortúnios, infelicidades que acometem a sua vida, buscando nele mesmo ou em alguma coisa próxima a ele uma resposta, uma explicação razoável. É como os discípulos passando por um certo lugar com Jesus e vendo um homem cego de nascença, pararam e perguntaram: mestre, para aí mestre, quem foi que pecou para esse homem nascer cego? Ele ou os pais dele? Olha o entendimento dos discípulos. E aí Jesus disse: nem ele, nem os pais. Então, existem certas coisas que não encontramos uma explicação, não é? Aqui, próximo a nós, está para além de nós, num propósito profundo que está para além do nosso entendimento. E aí Jesus diz: mas foi para que nele se manifestasse a glória de Deus, meu filho. Quem quer viver para a glória de Deus? Ora, todos nós vamos dizer sim, mas você está disposto a aceitar os caminhos que Deus tem traçado e estabelecido para você refletir essa glória? Né? Então tem certos caminhos que são bons de passar, não é? Mas tem outros, hein? Aí Deus diz assim: ei, meu filho, se você passar pelo fogo, eu vou estar com você. Se for pelas águas, as águas não te afogarão. Agora, tem hora que a gente tem que passar pelo fogo, tem hora que tem que passar pelas águas.
Tem a hora que tem que estar na cova dos leões, né? Porque só na cova ainda é. O problema é os leões que estão dentro da cova. Só a cova parece que dá para aguentar, mas cova com leão dentro é terrível, né? Mas Deus está conosco. E aí o salmista canta: ainda que eu passasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum. Qual a razão desse destemor? Porque tu estás comigo. Então, meus irmãos, há certas coisas na vida que a gente não tem que estar buscando explicação para tal. Há certas coisas na vida que o que Deus pede de nós é fé, é confiança, é adoração, é entrega, é a atitude de Jó. Amém, querido? Então vamos nos lançar nessa vontade santa e soberana do nosso Deus, profundíssima, que está para além da nossa razão, do nosso compreender das coisas, e dar glória a Deus, né? Dar glória a Deus por tudo, porque estar aqui nesse momento é com certeza um milagre de Deus. Nenhum dos que aqui estão podem dizer: eu estou aqui por mim mesmo. Tá não, filho. Tá não. Tudo que nós temos, tudo o que somos, vem de Deus, é por Ele e é também para Ele. Nada é para a gente, é tudo para a glória de Deus. E temos sido abençoados com o conhecimento, temos sido abençoados com a revelação. A realidade é que antes de Cristo acontecer nas nossas vidas, antes do Evangelho acontecer nas nossas vidas, a gente era perdido e em trevas mesmo. A nossa realidade era essa, até que Cristo mudou essa história, não é? E deu um novo curso, um novo destino às nossas vidas, né? E neste curso, nesse destino, nós somos abençoados com o conhecimento, né? Deus está interessado em nos ensinar. Eu não sei se nós estamos interessados em aprender, mas que Deus está interessado e ocupado em nos ensinar, é claro. Ele nos tem dado a sua palavra. Agora, em algum momento nós nos distraímos tanto com as coisas, né, da vida, às vezes até com a própria sobrevivência, que a gente perde o olhar para aquilo que é essencial, para aquilo que é indispensável, para aquilo que é eterno. De maneira que a escola bíblica dominical é uma oportunidade que não pode ser desperdiçada pelo cristão de hoje. Estamos em crescimento, estamos em desenvolvimento. E aí, a partir de já, eu quero parabenizar os irmãos que, tocados pelo Espírito Santo, se dispuseram a estar nesta manhã aqui, né? E estão aqui, querendo ouvir, né, Deus falar ao coração, querendo aprender, querendo conhecer melhor este Deus, porque quando a gente conhece melhor o nosso Deus, a gente se relaciona melhor com Ele, né? Assim como a gente, quando conhece mais a esposa, o esposo, o filho, a gente se relaciona melhor. Fulano não gosta disso não. E aí a gente
começa a tirar aquilo que desagrada o outro, na construção de um relacionamento, no aprofundamento de um relacionamento. Não é assim? É assim. Por exemplo, lá em casa, minha esposa sabe que eu não gosto de cebola, né? E aí o que é que acontece? Quando se vai fazer uma farofa, né? Aí tira a cebola, ou então separa um pouquinho sem cebola. Aqui a colar ela esquece, aí pum, joga a cebola. Porque nós somos assim mesmo, né? E aí, eu esqueci, né? Ok? Mas por que é que nós estamos falando isso? Para mostrar que o nosso relacionamento com Deus, ele está sendo desenvolvido, está progredindo. Não? Então nós estamos crescendo. E, irmãos, parabéns, porque esse lugar aqui é um lugar de crescimento, né? A leitura da Bíblia é um lugar de crescimento. O estudo da palavra de Deus é um lugar de crescimento. Então, parabéns a cada um que veio esta manhã à Escola Bíblica Dominical, porque você está no lugar de crescimento, não é? E quanto mais a gente cresce para cima, também se cresce para baixo. O que é que nós estamos querendo dizer com isso? Quanto mais o crente se desenvolve na sua fé, na sua espiritualidade, na sua intimidade, na sua comunhão com Deus, mais ele aprofunda as suas raízes. E o resultado ou a consequência disso é o seguinte, né? Quanto mais as nossas raízes estiverem aprofundadas, mais difícil será ser abalado pelas tempestades, pelas ventanias. Então, quando a tempestade soprar, quando o vento forte soprar, porque um dia vai soprar mesmo, o que é que vai acontecer? Você vai dizer: eu sei em quem tenho crido. Glória a Deus. Minhas raízes não são superficiais. Eu sei em quem tenho crido. Perfeito. A irmã Orixinha está lembrando aqui dos ventos, né, de doutrina, aquilo que vem e passa, né, que não tem, na verdade, nenhuma consistência com a doutrina de Cristo. É só um modismo, vem e passa. Quando nós estamos com as nossas raízes aprofundadas, a gente não é movido, pelo menos facilmente não, né, do lugar da fé. Amém, queridos? Devemos nos lembrar aqui que Jesus, na parábola do semeador, ele falou da semente que cai entre pedras, que chega até a germinar, a nascer, e chega até algum desenvolvimento. Porém, devido ao solo rochoso, pedregoso, não aprofunda as raízes. E na explicação dessa parábola, aí Jesus diz: quando o sol aquece, aquela plantinha morre. Na explicação da parábola, Jesus vai dizer exatamente que é aquele que recebe a semente da palavra de Deus, mas não aprofunda as suas raízes. Ele recebe, até que ele recebe com alegria no primeiro momento. No primeiro momento ele recebe com alegria, se alegra. Mas quando vem as tribulações por causa da fé, você acha que a sua vida antes da fé era de luta? Na fé ela vai ser mais ainda. Aceitei Jesus, e agora que a sua luta vai começar. E agora? Ok? Então, precisamos tomar uma decisão.
a decisão de avançarmos, a decisão de não estagnarmos, pararmos, mas avançar sempre. E que Deus abençoe a cada um de nós neste propósito. Amém, queridos? Eu preciso crescer, você precisa crescer, e juntos a gente, vamos dizer assim, ajuda uns aos outros. Amém? Então eu pediria aí que você abrisse a última lição do trimestre. O nosso assunto nessa manhã é o sacerdócio celestial. A verdade prática foi extraída da carta aos Hebreus, capítulo 7, versículo 26. O texto inspirado diz que porque nos convinha, né? Um sumo sacerdote como este, com que qualidades? Santo, inculpável, sem culpa, sem pecado, sem mácula, perfeito, separado dos pecadores, entre os pecadores, mas sem ser um pecador, distinto e exaltado acima dos céus. Esse é o nosso sumo sacerdote, o sacerdote do crente, o sacerdote do cristão, de cada cristão, né? O sumo sacerdote. A verdade prática estabelece assim: Jesus Cristo é o sumo sacerdote perfeito, porque sendo ele a oferta e o que mais? O ofertante, garantiu-nos no Calvário, na cruz, né? Uma salvação eficaz e eterna. Amém? Então, a pessoa de Jesus Cristo foi tanto a oferta como o ofertante, tão presentes no culto da antiga aliança. Na hora em que os sacerdotes estavam lá imolando, sacrificando aqueles animais, Cristo era ali representado tanto pela oferta, o animal imolado, como também pelo ofertante, o sacerdote que operava o sacrifício, que realizava o sacrifício. De maneira que, por meio desse entendimento, dessa compreensão, nós vamos poder agora ler o Antigo Testamento e perceber as riquezas de detalhes no tabernáculo, apontando tudo para a obra redentora que haveria de ser consumada, realizada pelo Filho de Deus. A gente lembra aqui, uma das últimas palavras de Cristo na cruz foi tetelestai, uma palavra grega, na verdade, que é uma expressão, tetelestai, traduzido nas nossas Bíblias para o português, está consumado. Tetelestai queria dizer literalmente: está definitivamente feito. Está feito definitivamente. Não há mais a necessidade de sacrifícios, porque o sacrifício perfeito foi oferecido.
por Cristo na cruz. Ele é o Redentor da humanidade. Amém, queridos? Vamos agora abrir a lição do comentário, avançando aqui no fechamento. O assunto de hoje está dividido em 3 tópicos. O sacerdócio celestial, esse assunto de hoje, está dividido em 3 tópicos. O primeiro vai abordar o sacerdócio celestial. Tem um único sumo sacerdote, portanto não existem sumos sacerdotes, né? Ele é único. O tópico 2 vai falar sobre o sacerdócio universal da igreja, né? Vamos ver que sacerdócio é esse, né? Que assunto é esse? Muito importante. E o tópico 3 vai abordar o maior e mais perfeito tabernáculo. A gente vai ter aqui um vislumbre, uma descrição daquilo que nos aguarda no céu. Só um vislumbre. Deus abriu assim a cortina, a pontinha da cortina. Dá só uma olhada aqui, meu filho. Dá só uma olhadinha aqui. Aí, através da página da Bíblia, a gente vai lá, dá uma olhada. Se no binóculo é desse jeito, como será pisar nesse lugar? Né? Se a descrição enche a nossa alma, como será a sensação de viver esse momento, essa realidade? Então, vamos aqui entrar na lição pelo tópico 1, né? O maior, deixa eu ver, o sacerdócio celestial tem um único sumo sacerdote. Tópico 1.1 diz Cristo. Cristo, o sumo sacerdote do Novo Testamento. O Antigo Testamento teve muitos sumos sacerdotes. O Novo Testamento só tem um. Bem, o ministério, né, do Novo Testamento, o ministério, o trabalho, né, o serviço do Novo Testamento mostra que na igreja não há e não pode haver uma classe sacerdotal exclusiva. No Antigo Testamento nós sabemos que havia uma classe sacerdotal exclusiva. Quem era que podia ser sacerdote? Quem nascesse da tribo de Levi. Então havia uma classe exclusiva, tá? No Novo Testamento não há esta classe sacerdotal. E os pastores não são? Não. Os pastores não são uma classe sacerdotal exclusiva. Os bispos também não. E aí nós vamos chegar lá no tópico 2 e vamos ver que, na verdade, no Novo Testamento, cada crente é um sacerdote. E não há uma classe sacerdotal exclusiva. Ok? No Novo Testamento, na Nova Aliança, estabelecida por Cristo, não há uma classe sacerdotal exclusiva. O que é que isso vai significar ou vai implicar em quê? Vai implicar que nós não precisamos mais
de mediadores. Já temos o mediador, e que agora cada cristão, cada crente tem a liberdade, a palavra que a carta aos Hebreus vai usar no capítulo 10 é a ousadia para entrar na presença de Deus e ministrar diante dele e servi-lo ante o Senhor, ofertar a Deus sacrifícios. Amém? No Antigo Testamento se oferecia sacrifícios de animais. E qual é o sacrifício que hoje o cristão, eu e você, oferecemos a Deus? Quais são os sacrifícios que nós podemos ofertar ao Senhor? Vamos começar. Que sacrifícios hoje nós podemos ofertar a Deus? A Bíblia fala de alguns. O primeiro deles, o corpo. Hebreus capítulo 12, vamos lá? Abra aí a passagem de Hebreus capítulo 12. O que é que nós podemos ofertar ao Senhor? Moeda, vai lá em Moeda. É Romanos 12, desculpa. Obrigado aí pela explicação. Romanos capítulo 12, versículo 1. Rogo-vos, pois, irmãos, pela compaixão de Deus, que apresenteis o vosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresenteis os vossos. Então nós podemos ofertar ao Senhor, oferecer ao Senhor os nossos corpos em sacrifício vivo, em culto, em adoração ao Senhor. Se nós abrirmos Romanos capítulo 6, o mesmo apóstolo Paulo, vai falar dos membros do corpo sendo utilizados como instrumentos de justiça, e que eles não devem ser usados como instrumentos do pecado, da iniquidade, da injustiça. 6,13, vamos lá. Nem tampouco apresentei os vossos membros ao pecado por instrumentos de iniquidade, mas apresentai-vos a Deus como vivos dentre os mortos, e os vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Pastor, como é que eu ofereço meu corpo a Deus como sacrifício de louvor? Apresentando os membros do corpo, boca, mãos, ouvidos, olhos, a mente, as pernas, os pés, como instrumento de justiça, para a prática da justiça. Então o nosso corpo pode ser oferecido como um sacrifício vivo. Agora vamos para Hebreus capítulo 13. Hebreus capítulo 13. Versículo 15.
Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifício de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. O louvor é apresentado aqui como um sacrifício de louvor. Então, o corpo, o louvor são sacrifícios hoje apresentados pelos crentes, pelos cristãos, no ministério sacerdotal de cada um. Ok? Hebreus capítulo 10, versículo 1. Porque tendo a lei a sombra dos bens futuros e não a imagem exata das coisas, nunca pelos mesmos sacrifícios que continuamente se oferecem cada ano, pode aperfeiçoar os que a ele se chegam. Versículo 19, não é? Tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus, 20. pelo novo e vivo caminho que ele nos consagrou, pelo véu, isto é, pela sua carne, 21. e tendo um grande sacerdote sobre a casa de Deus, cheguemos com verdadeiro coração, em inteira certeza de fé, tendo o coração purificado da má consciência e o corpo lavado com água limpa. Olha aqui. O ministério sacerdotal de cada crente no Novo Testamento. Amém? E aí, o que mais podemos oferecer ao Senhor? E vem aí aquela que o irmão Irandildo mencionou: as obras, né? Nesse versículo 22, em inteira certeza de fé, tem um coração purificado na consciência e o corpo lavado com água. Aí reporta a questão do ser a bacia de bronze com água. A bacia de bronze com água, a purificação. Primeiro lá, para depois ir ao altar. Primeiro passava pela purificação, né, das águas, para poder entrar dentro do tabernáculo e oferecer a Deus aquilo que a lei determinava, né? E através desses rituais, Deus estava falando por meio de figuras, né, de tipos que apontava para a pessoa e obra de Cristo. Mas o que nós estamos querendo ressaltar aqui é que hoje cada crente é um sacerdote na nova aliança, que não há uma classe sacerdotal exclusiva. Ok, queridos? O culto pode acontecer sem o pastor. Jesus vai dizer: onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. O pastor não veio. Vamos fechar a igreja e voltar para casa porque... Entende? Cada crente é um sacerdote na nova aliança. Não existe uma classe sacerdotal exclusiva. No Antigo Testamento não havia sacrifício sem a figura do sacerdote. Olha, teve um homem que perdeu o seu reinado por causa de querer oferecer, de querer sacrificar quando ele não era sacerdote. Saul perdeu o seu reinado
a sua dinastia, porque o que iria acontecer era que o filho dele iria assumir o trono, e depois o neto dele, o bisneto, e assim a descendência de Saul. Mas nesse ato de rebeldia, quando ele, na posição de rei, ora, se eu sou rei, eu também posso sacrificar. Quem é maior do que o rei? Ei, meu filho, no reino de Deus, quem é maior é o Senhor. O restante é tudo servo. Servos com papéis definidos, com funções definidas. A sua função, meu filho, é governar o povo, governar a nação, não é sacrificar a mim. Olha, isso parece ser tolo, né? Mas como é que pode? Alguém pode questionar, não? Por uma bobagem dessa, Deus tomar o reinado desse homem? É nas pequenas bobagens que a gente se perde. Não, isso aqui não faz mal não. Rapaz, só uma vezinha. É só nessa uma vezinha que a gente vai e não volta mais. Ok? O que estava ali no episódio de Saul era algo muito mais profundo do que um pequeno deslize, uma pequena falha. Foi em Josias. Eu acho que é Josias. Ok? Isso deve nos levar a refletir seriamente, né? Vamos remontar aqui ao paraíso. É só uma frutinha, vai ser só uma dentada, uma mordida. Que dentada desgraçada, que mordida amaldiçoada. Até hoje a gente está sofrendo por conta da tua mordida. Pastor Ivan. Perfeito. Perfeito. O pastor Ivan está aqui ressaltando que Deus vai estar sempre examinando o interior do homem, o coração do homem, e vendo a motivação, né, das ações, ok? No episódio de Saul, não foi um simples deslize. Saul estava sendo extremamente orgulhoso, arrogante, soberbo. Se Deus não corrige ali, sabe, se Deus não corrige, a nação tinha se perdido com o governo dele, né? E aí, queridos, a gente deve se lembrar que as correções nem sempre são suaves. Tem correção que é dolorosa, não é não? É só a gente se lembrar quando criança, fazendo travessura e os nossos pais nos corrigindo. Algumas correções até hoje a gente se lembra, não é não? Tem outras que a gente já esqueceu, mas olha, rapaz, a gente envelhece e não vai se esquecer. Doeu na hora, porém
Foi para o bem, foi para não nos perdermos. E aí a palavra de Deus vai dizer que a correção, ela é uma expressão do amor de Deus. Deus corrige aquele a quem ama e açoita aquele a quem ele recebe por filho. É filho, a gente corrige. Ah, não é? Aí a gente diz, olha, não é meu filho, não é assim que a gente diz. Rapaz, se fosse meu filho, mas não é meu filho, deixa para lá, não é assim? Né? Perfeito, a obediência, né? Então nós sacrificamos a Deus quando obedecemos, né? Obedecemos a sua ordenação, a sua palavra, ok, queridos? Então estamos vendo aí, né, que nós hoje somos sacerdotes no reino de Deus, na nova aliança. Temos a liberdade, cada um, de nos apresentarmos diante do Senhor. Isso foi uma conquista de Cristo, tá? E a gente não deve entregar esse privilégio e essa liberdade a outros. Amém, querido? Antes devemos ser verdadeiros, né, adoradores e sacerdotes no reino celestial, no reino de Deus, no reino de Cristo. Muito bem, queridos. Portanto, fica essa lição no tópico 1. Não há classe sacerdotal exclusiva. Todos são sacerdotes no Novo Testamento, na Nova Aliança. O sacerdócio coletivo dos cristãos, o ponto 2, vimos aqui, né? Segundo o ensino do Novo Testamento, todo crente, sem distinção, ele faz parte do sacerdócio real. Isso está escrito na primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 9: vós sois a geração eleita ao sacerdócio real, o povo adquirido, né? Apocalipse também 1:6 e 5:10. Por meio de Jesus Cristo podemos oferecer sacrifícios espirituais. Aqui vem uma observação importantíssima. Por meio de quem? Sem Jesus ninguém é nada. É por meio dele. Nós não somos nada. Tudo que somos foi uma conquista do Filho de Deus. Se hoje temos ousadia para entrar na presença de Deus, isso foi uma conquista de Cristo. Se hoje somos sacerdotes, oferecendo a Deus sacrifícios, né, vivos, sacrifícios de louvor, obras de justiça, isso é uma conquista, foi uma conquista de Cristo. Então nosso trabalho é por meio de Cristo. Sem Ele nós não temos como ser aceitos por Deus Pai. Amém, queridos? Então vamos lá. Acerca disso, o apóstolo Pedro escreveu que os crentes representam um corpo sacerdotal, corpo coletivo, né? Corporação, corpo sacerdotal em Jesus Cristo. Em Apocalipse, o apóstolo João retoma esse mesmo princípio: aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou dos nossos pecados e nos fez, que foi que nós fomos feitos por Cristo? Reis e sacerdotes para Deus e seu Pai. A Ele poder e glória para todo o sempre. Irmãos, isso aqui é tremendo. Você acha que não é ninguém
Você olha muitas vezes para si mesmo, né? E não percebe, não consegue ver o valor que você tem. A Bíblia aqui está dizendo que nós fomos feitos reis. E o que é que um rei faz? Governa, ele reina. Quem vai governar o mundo vindouro? Estou olhando aqui para príncipes e princesas de Deus. Estou olhando aqui para governantes do mundo vindouro. Isso foi uma conquista de Cristo. Pastor Nicásio, ele convivendo, né, com ele, tendo o privilégio de ser filho, né, e ter a oportunidade de conviver mais tempo, né, com ele entendia que esse reinado já começava a partir de hoje, de agora. E aí ele tinha algumas atitudes assim de fé que demonstravam essa certeza, essa convicção que ele tinha. O crente já começa a governar a partir do tempo presente. E isso eu vi, queridos, eu vi. Eu chegando na casa dele, ali na cidade dos funcionários, na rua Chico Lemos, 361, que hoje é uma clínica. Chegando na casa dele, já casado, cheguei para visitá-lo, final de semana, era um sábado. Ele veio abrir o portão, e a casa da esquina estava com um som ligado. Na época da vitrola, sabe? Do disco, né? Ou da fita cassete. Era um som alto, um barulho alto. Ele chegou com uma calma, com uma serenidade, com a Bíblia assim, marcada com o dedo. Ó, ele estava lendo lá dentro da casa, porta fechada, ele estava lendo, e aí a Bíblia veio marcada com o dedo onde ele estava lendo, exatamente assim. Ele veio, abriu a porta, eu já avistei, abriu o primeiro portão da garagem, depois quando ele abriu o portão da rua, benção, pai, Deus te abençoe, meu filho. Do jeito que ele estava, depois que ele me deu a benção, Deus te abençoe, meu filho. Satanás, para aí no nome de Jesus. Mas não pensa no interruptorzinho que foi desligado na hora. Pim. Foi automático. Entre, meu filho. Passou o cadeado no portão e entrou. Eu fiquei olhando. Aí minha mãe percebeu e disse: meu filho é desse jeito aí. Eu, no seminário, tive a oportunidade de conhecer um professor que disse que a conversão dele se deu na infância, quando ele viu o avô dele, velhinho, idoso, de manhãzinha. Ele disse que não foi uma e nem duas vezes, não. Disse: eu vi isso. Ele pegava uma bacia, um balde, chegava debaixo da mangueira, na manga que estava madura, e dizia: cai, manga, no nome de Jesus, e a manga caía. Ele disse que viu isso várias vezes.
Ok, irmão? Eu tenho certeza que se ele fosse jovem, novo, com força nas canelas e nos braços, Deus não ia derrubar, não. Porque quando Deus nos dá um meio para fazer, não queira usar outro, não. Use o meio que Ele deu. Ok, querido? Não queira usar atalhos, não. Use os recursos que Deus já te deu. Não queira usar atalhos. Então eu entendo que neste caso aí, né, Deus estava honrando a fé do velhinho. Ok, queridos? Amém? Mas isso é para mostrar que nós já recebemos de Cristo uma certa autoridade, um certo grau, um certo nível de autoridade, que muitas vezes nós não usamos, mas que já nos foi dado. Porque reinar é governar, e governar é ser investido de autoridade. Então reinar nesse sentido, nós somos autoridades no mundo espiritual, ou não? Jesus disse: em meu nome expulsarão os demônios, e isso é autoridade espiritual, é feita, né? Isso é realizado com base em uma autoridade espiritual. Ou você acha que demônio vai lhe obedecer? Hein? Você acha que espírito imundo tem medo de gente? Respeita gente. Só reconhece a autoridade que está acima do poder deles. E essa autoridade é de Cristo, o nome de Cristo. Ok, queridos? Então, da próxima vez, né, use a autoridade que Deus já te deu. Use a autoridade que o Senhor já te entregou. Em meu nome. Não vá fazer que nem os admiradores do apóstolo Paulo, que chegaram para um demônio no nome de Jesus que Paulo prega. Não vai chegar, no nome de Jesus que o pastor Davi. Tenha você mesmo fé. Use você mesmo a sua fé. Não use a fé dos outros, não use a fé alheia. Jesus dizia sempre: aqueles que o procuravam, aqueles que vinham até ele, seja feito segundo a tua fé. Então, use a fé que o Senhor já te deu. Vai em frente, e quem garante, quem dá a vitória é o Senhor da fé, o Senhor que deu a fé. Amém? Aí, uma boca só, era em geral. O pessoal lá, era íntimo. Comentava a respeito de um irmão, uma igreja. E numa ocasião lá, um certo amigo lá, um certo cidadão, fazia trocar carro, fazia pirueta, colocando o carro em cima dos crentes. E esse determinado irmão, os ricos, que dizia lá, pessoas que eu declaro em nome de Jesus que esse carro não vai funcionar mais. O carro estampou na hora e parou, e o homem lá foi um carro parado bem na rua, sem poder mais fazer pirueta e a lata está com a dele. Isso, quando as pessoas de lá do bairro vigiando, eles não falam isso. É sério, queridos. É sério. O irmão Edson me fez lembrar aqui o testemunho de um velhinho que ia para a igreja. Velhinho. Isso aconteceu aqui no Nordeste. Se não me falha a memória, em Maceió, em Alagoas.
se não me falha a memória. A igreja tinha uma oração que funcionava às 5 horas da manhã todos os dias. E estava lá o irmãozinho que 5 horas da manhã ia para a oração. Teve um dia que 2 rapazes resolveram, né, maltratar aquele irmãozinho. É porque tem gente perversa, vê, irmão? Olha, irmãos, quanto mais o ser humano se distancia de Deus, mais ele se parece com um demônio. Tem gente que crê, né? Que crê no homem, né? Crê no homem. O homem é mau. E aí esses 2 rapazes, naquele dia, rapaz, vamos brincar, judiar, né? Eu não gosto muito de usar a palavra judiar, porque vem de judeu, sabe? O verbo judiar vem de judeu, o que eles sofreram, né, na Segunda Guerra Mundial. E aí eles foram. E aí a brincadeira era exatamente bater com violência no irmãozinho. Você sabe o que aconteceu? O primeiro que levantou a mão para bater recebeu uma descarga atmosférica na hora que caiu morto. O outro, quando viu, correu. E quem contou isso foi um irmão que trabalhava na corporação policial, certo? Trabalhava na corporação policial e recebeu a missão de investigar o que era que tinha acontecido. Mas tem um morto na rua tal. E aí ele foi investigar, e até que chegou no rapaz que era companheiro do morto. E aí ele foi dizer: rapaz, apareceu um homem assim, descreveu assim, e a gente foi tirar brincadeira com ele e aconteceu isso. Ele disse: como era essa pessoa? Era um velhinho assim. Aí ele, quando descreveu, o irmão fulano de tal. Aí ele foi lá falar com o irmão: irmão, tudo bem? Tudo bem com Jesus? Tudo bem com Jesus? Irmão, o que foi que aconteceu hoje, tal hora? Aconteceu algo? Eu vinha, meu filho, para a igreja, para a oração, apareceram 2 rapazes, e um deles caiu no chão. Eu segui o meu caminho, vim para a igreja orar. Sabia nem o que tinha acontecido. A coisa é séria, queridos, né? Maluana, muito bem, aqui está lembrando aqui que o profeta Eliseu, né, em um determinado momento da sua vida, um grupo de rapazes resolveram, né, tirar umas brincadeiras de mau gosto com o profeta, né? E parece que ele era careca, parece que ele era calvo, né? E foi uma brincadeira que terminou em morte. Então, tudo isso para a gente ver que nós recebemos de Deus, por meio de Cristo, uma certa medida de autoridade espiritual. Isso é real, isso é verdadeiro, isso não é fábula, irmãos. E nós precisamos, de posse desse conhecimento, né,
exercitarmos a nossa fé. Amém, queridos? Muito bem. Como é? Aprender, use a sua fé. Então, avançando aqui na lição, chegamos aqui no tópico de número 2. Daqui a pouquinho estaremos sorteando a Bíblia. O pastor Davi aí, que ofertou a Bíblia para sortear, vai estar aqui com os irmãos sorteando esta Bíblia. Aqui, tá? Bíblia do pregador pentecostal, tá? Novinha, né? Ainda dentro da caixa, estará sendo sorteada. Isso é uma forma da gente reconhecer, né? Reconhecer a sua presença na igreja, né? Valorizar, né? A sua presença na igreja, a sua assiduidade à escola bíblica dominical e estimular, né? Estimular a leitura e o conhecimento bíblico. Bom, avançando aqui no nosso conhecimento da lição de hoje, o sacerdócio celestial, o tópico de número 2 aborda o sacerdócio universal da igreja. Já vimos que a igreja, cada crente é um sacerdote no reino de Deus, que a igreja é um corpo de sacerdotes, né? A igreja é um corpo de sacerdotes. E aqui o tópico de número 2 vai dizer que esse sacerdócio é universal, ou seja, está em toda a terra, em todos os lugares. Como Jesus disse, onde estiverem 2 ou 3 reunidos em meu nome. Tópico 2.1, uma doutrina bíblica fundamentada na pedra, que é Cristo. Ao longo da Escritura, encontramos várias porções a respeito da pedra. A pedra que é Cristo. Isaías 28:16, Salmo 118:22, Isaías 8:14 também mencionam esta pedra fundamental. No Novo Testamento, por exemplo, vemos tanto o apóstolo Paulo quanto Pedro fazerem menção de Isaías 28:16. Ambos, tanto Pedro quanto Paulo, apóstolos do Senhor, afirmam mediante o Espírito Santo, pois estavam escrevendo na inspiração do Espírito Santo, afirmam que Cristo é a pedra. Em Efésios 2:20 está ratificado, né? Confirmado que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. E eu gostaria de fazer essa leitura. Por favor, os irmãos abram aí Efésios 2, versículo 20. Vamos lá? Edificado sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, de que Jesus Cristo é a principal pedra da esquina. Então é muito claro. Quem é que está edificado? Edificados, né? A igreja está edificada. Nós estamos edificados sobre o fundamento, né? E aí está muito claro quando é dito quem é o fundamento. Quem é o fundamento? Quem é a principal pedra de esquina? Cristo. A ideia desse versículo é um edifício sobre o alicerce. Um edifício. Perfeito. Um edifício sobre um alicerce, sendo Cristo esse alicerce, esse fundamento. Ok, queridos? Muito bem. Cristo, portanto, é a pedra, né, o fundamento. E aí o tópico 2.2 vai falar da distinção que deve ser feita entre a pedra, que é Cristo,
não é? E as pedras vivas que somos nós. Cada crente é uma pedra viva na construção do edifício de Deus. Cada crente, ok? Então, nós somos pedras vivas. Se Cristo é a principal pedra de esquina, os crentes são as pedras vivas, constituídas no grande edifício. Isso está em 1 Pedro 2,4. Todos os membros da igreja de Cristo são pedras vivas, edificadas sobre a pedra angular, que é uma expressão para a pedra principal, Jesus Cristo, Cordeiro de Deus. Essa metáfora bíblica, metáfora é figura de linguagem, né? Ilustra a doutrina fundamental do sacerdócio universal dos crentes. Deus nos vê como? Deus nos vê como sacerdotes, fazendo o quê? Ministrando em sua presença. E cada pedra viva constitui esse edifício. Por isso, você é chamado para ser um sacerdote nestes dias difíceis. São dias de incredulidade, de perversidade, de crueldade. Portanto, os requisitos para a escolha desse ofício não estão baseados na etnia, né, na nacionalidade, tá? Ou em qualquer outra distinção humana, se é macho ou fêmea, se é rico ou pobre, se é branco ou negro. Quais os requisitos usados para esse chamado, para essa escolha? A graça de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo. Portanto, não há acepção de pessoas, não há distinção de pessoas. Todos, por meio da graça de Deus, né? Pela graça de Deus, por meio da fé em Jesus Cristo, são eleitos sacerdotes no reino de Deus. Como sacerdotes de Cristo, temos acesso ao trono da graça, né? Temos acesso direto à presença de Deus. Não precisamos de terceiros, tá? Não precisamos de mediadores. E aqui, para concluir a lição de hoje e o término, o fechamento do trimestre, o maior e mais perfeito tabernáculo, o santuário terrestre, ele foi erguido no Antigo Testamento, primeiramente na forma de um tabernáculo, uma construção móvel, depois em um templo físico, né? Um templo de paredes, pedras. Era um santuário terrestre, mas a Bíblia fala de um santuário celestial, ok? Santuário celestial. Esse santuário pode ser identificado como o tabernáculo que não foi feito por mãos humanas. Isso está em Hebreus capítulo 9, versículo 11. Cristo Jesus garantiu-nos essa bênção quando, na consumação do seu sacrifício, o véu do templo rasgou-se de alto a baixo. Assim, o caminho para o tabernáculo celestial foi aberto. Nosso acesso já está garantido. Do que o tabernáculo falava? Qual era a mensagem que o tabernáculo terrestre comunicava? A presença de Deus entre os homens. Ressaltando o que o pastor falou, no final o senhor falando a respeito da prática dos judaizantes, e teve observância da lei,
ligado com a lei, onde Deus queria o coração contrito, a gente na Bíblia tem dois paralelos, exemplos. O jovem rico que pergunta a Jesus o que fazer para dar a vida eterna, e ele diz: conhece os mandamentos, e ele Jesus diz quais são para ele os mandamentos, e ele de novo, ele responde a Jesus de uma forma com segurança, de tudo aquilo que ele tem observado. Quem fala assim não é gado, porque a forma como ele fala demonstrar que ele é um rapaz irrepreensível. O rapaz era bom mesmo. Jesus só não dá um pouquinho, mas ele é bom. Ele é só no desejo, né? Aí interessante. E Jesus, nesse contexto, descobre algo na vida dele, algo que está na vida desse jovem rico, da qual ele não tinha se libertado pelo coração apegado com as riquezas do mundo. Aí, já no outro extremo, a gente vê um homem, um ladrão da cruz, que está lá de Cristo, que teve uma vida pregressa, que toda a sua vida foi dedicada ao que não prestava, e que naquele momento, quando ele reconheceu que a lição diz, ele viu que ali na cruz, Jesus era um culpável. E ele estava ali por nossa culpa, não porque ele era culpado. E ele disse: Jesus, lembra de mim? Quando entraram também foi a aceitação, né? Recebimento, acolhimento. A graça de Deus Resgatando, né? A graça de Deus. O jovem rico, infelizmente, não creu. E o ladrão na cruz creu. Por isso que a graça de Deus, pela graça sois salvos por meio da fé. Desfruta da graça aquele que crê, né? Quem não crê vai ficar desprovido ou privado dessa graça, como o outro ladrão que estava à esquerda, né? Que não creu, né? Muito bem. Bom, concluindo aqui, o santuário celestial está descrito em Apocalipse 21:3. Como falávamos, tanto o tabernáculo quanto o templo, né, o santuário, falavam da presença de Deus. Só que em Apocalipse, capítulo 21, versículo 9, se não me falha a memória. Abra lá aí, Apocalipse 21. Estamos já terminando aqui para procedermos com o sorteio da Bíblia. É dito no Apocalipse 21 que não, é o 21, 22. E nela não vi tempo, porque seu tempo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e Cordeiro. Ok, no capítulo 21 de Apocalipse, o apóstolo João vê um novo céu e uma nova terra, porque já o primeiro céu e a primeira terra passaram e o mar já não existe. Mas ele vê outra coisa, né? Ele vê uma cidade. No capítulo 21, o apóstolo João vê uma cidade que desce do céu. E a cidade versículo 10: e levou-me em espírito a um grande e alto monte, mostrou-me a grande cidade. Que cidade é essa? É chamada a Santa Jerusalém, que de Deus descia do céu. Portanto, não era a Jerusalém terrestre, era uma Jerusalém celeste. E ele via essa cidade descendo, né?
de Deus, que de Deus descia do céu. Esta cidade passa a ser descrita por ele. Tá ok? Só que nós não queremos aqui nos prender à descrição da cidade, porque o tempo não permite. Mas você vai ver aí que a cidade, ela é belíssima, né? E o que caracteriza, uma das características desta cidade, Nova Jerusalém, que descia do céu, que a Bíblia vai dizer que ela é nossa mãe, tá? Em que sentido? No sentido de ela nos acolherá, tá? Ela vai nos receber, ela vai nos acolher. Essa cidade é dita na Bíblia que é a nossa mãe, ok? Ela tem uma característica, né, que aparece aqui em Apocalipse 21, 22. Que característica é essa? Nela não vi templo. Não tem templo. Por quê? Por qual razão? O texto continua e vai dizer que porque o seu templo é o Senhor, Deus Todo-Poderoso e o Cordeiro. E a cidade, essa cidade, não necessita de sol, nem de lua, para que nela resplandeçam, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o Cordeiro é a sua lâmpada. Então, na Nova Jerusalém, nesta cidade celestial, preparada por Deus para acolher os salvos, os santos em Cristo Jesus, não iremos encontrar nela um templo. Por quê? Qual é a razão do templo? Qual é a mensagem do tabernáculo e do templo? A presença de Deus entre nós. O templo da Nova Jerusalém é o próprio Senhor quem vai estar lá conosco, mas de uma maneira tão gloriosa que a cidade não vai precisar nem de sol e nem de lua, porque é o próprio Senhor com o seu brilho, com a sua glória, que vai iluminar. Isso aqui é só um vislumbre do que Deus tem preparado para nós. Recentemente eu nessas redes sociais, na internet, eu vi, né, cientistas identificam uma galáxia vindo em direção à Terra. Não sei se os irmãos viram isso. E aí aquele vídeo querendo dizer que seria já a Nova Jerusalém vindo. A verdade é que a Bíblia fala que Deus vai criar novos céus e nova terra. Tudo vai ser restaurado. E um novo lugar para nos receber, para nos acolher, glorioso, grandioso e glorioso, que a gente nem imagina, está prontinho para os santos, para os salvos em Cristo Jesus. E o nosso Senhor habitará conosco para sempre. Amém? Ele será o templo. O Senhor será o templo. Ele será o nosso, vamos dizer assim, alvo de toda adoração. Amém, queridos?
Meus irmãos, com isso nós queremos encerrar aqui a lição de hoje, dando graças a Deus por mais um trimestre, pela oportunidade que tivemos de crescer no conhecimento da Bíblia, no conhecimento de doutrinas cristãs importantíssimas para a nossa fé, para a nossa vida espiritual, né? Para a nossa vida como um todo, né? Deus abençoe a cada um. E aqui nós queremos, né, chamar aqui o pastor Davi para proceder aqui com o sorteio. Antes queremos cumprimentar os nossos irmãos que acompanham esta aula bíblica por meio da internet. O nosso irmão Igor, né, está aqui nos acompanhando de longe, né, no estado do Piauí. Também a irmã Carla em São José do Lagamar está nos assistindo. Deus abençoe os nossos irmãos em São José do Lagamar. E a irmã Eveline, né, nos assiste e manda a saudação da paz do Senhor para a igreja. Deus abençoe a todos os irmãos que acompanham esta transmissão e sejamos todos abençoados com o conhecimento bíblico.